Muito bem. Bom dia para todos. Bom, hoje estamos, na verdade, começando o 70º encontro mensal, né, sobre saúde e energia. Tá? E hoje temos duas pessoas novas, tá? Então, eu só quero que ele se auto-apresenta para a gente já dar continuidade nesse encontro. Por favor, dá o seu nome. Celso. Sim. E o porquê vem para cá. Tá? Coisa assim. Eu vim aqui para conhecer, né? Tá. Como é que isso aqui realmente funciona. Tá. E veio com quem que está do lado? Meu nome é Suirlane, meu interesse é aprender Qigong. Na verdade, é para benefício próprio, Tá. para aprender a se equilibrar. Tá, tá. Então, são pessoas que já buscou o treino de Qigong para realmente conhecer. Então, ótimo. Eu realmente gosto muito da pessoa que tem aquela curiosidade e que ele busca algo, tá? Porque a gente já tivemos muitos aquele que fala que é estudioso, mas não sabe, é que é algo assim, né? Já vi demais, tá? Espero que você realmente seja estudioso, querendo saber. Você tem todo o direito, né, de fazer as perguntas, tá? E eu tenho uma responsabilidade de te comprovar. É assim que eu vejo, tá? É isso que eu faço no acupuntura, que você já entrou no site e vê. Eu tenho um monte de paciente com depoimentos, né? Então, na acupuntura, eu mostro comprovando. Na aula de Tai Chi Qigong, eu também mostro e com a comprovação. Tá? Eu lembro, o Daniel sempre fala, né? Pergunta, por que você está aqui? Não, ele falou que eu sempre comprovo tudo que eu falei. Tá? Essa aqui é a ideia. Tá? Então, hoje a gente vai, primeiramente, né? Fala primeiro os treinos que como está. Daniel, começa. Como que você tem praticado? Eu estou mantendo, desde o último treino que você passou, Tá. estou mantendo aqueles treinamentos. Mas o que eu adicionei nesses últimos 10 dias Certo. foi aqueles exercícios celestiais, porque eu fiquei sem voz. Certo. E aí eu comecei a observar, fazendo gargarejos celestiais e mais o treino Sim. do Qigong, né? Sim. E aí eu percebi que a energia, o calor, a vibração começou a se localizar muito na região da garganta. Exato. E minha voz foi voltando depois de uns 6, 7 dias, já voltei. Exato. E estou bem, assim, não preciso tomar nenhum remédio. Sim, e sim. continuo os treinamentos. Sim, sim. Muito bem. Tá? Inclusive, sabe, como já temos a capa, e eu já coloquei uma explicação, né? Porque eu usei o Qi na forma pré-natal, tá? Eu acho necessário, se o pessoal ver lá, nem sabe o que significa ficar pegando um mal, assim, né? Aí já comecei a ter, inclusive, a revisão, né? Porque quando eu fiz primeira, foi meu, isso aqui eu senti que faltou alguns detalhes, tá? Alguns detalhes que justamente a primeiro capítulo sobre como tudo começou, né? Onde eu estava com uma situação péssima de saúde e dentro de 6 meses do treino de meditação com esse Pailim, e foram-se todos embora. Não é só a garganta, tá? Cansaço, dores, disposição, um monte de coisa que vai estar citado do livro foram embora. E nesse meio eu citei duas coisas importantes, porque também por causa desses dois aspectos que me deu o motivo, né, para ir seguindo o tal. Primeiro foi aquela limpeza do pó negro, que quando eu estava trabalhando em Minas Gerais, quando chegamos no Brasil, então respirava naquele muito pó preto. E quando viemos São Paulo, encontrei esse pai, eu comecei a tratar com ele, só que ele, na verdade, nem me tratou. O tratamento dele, ele me chama para ir a uma aula de Taoinha, meditação. E onde eu fiz? Comecei a fazer, toda vez que eu medito,
começa a esculpir a catarro totalmente preto no começo. E foi clareando até totalmente normal em 3 meses. Esse processo demorou 3 meses. Só que eu continuando no treino, né, eu contei a experiência, aquela sensação de como fosse um ratinho correndo no seu corpo, que é justamente manifestação de energia. Quando ele encontra algo que não passa, ele fica lá, mas de repente saiu, é como fosse um ratinho correndo. Depois disso, aqui, quase chegando nos 6 meses, uma dessas meditações que está fazendo, atingiu o vazio. Tá? Por isso que eu consigo identificar perfeitamente se a pessoa chegou nesse nível ou não. Porque eu descrevi com muitos detalhes, tá? Que entrou pelo Tai Chi. Tá? Para quem trabalha com cultura sabe o que estou falando. Aqui veio do céu e pelo Intial, a figura já está lá, entrou para baixo e o 2 é como você acender a lâmpada. De repente chegou aqui. Eu descrevi também a sensação como fosse durante o processo de meditação, eu estava chegando no nível que eu não sei onde mais está, onde é o tempo, não sinto mais nada, como fosse eu sumir. E como fosse um trem passar pelo túnel, ele só foi despertado quando saiu fora do túnel, deu aquele clarão. Tá? Eu dei esse exemplo para a pessoa começar a ter uma ideia como que foi a sensação. Tá? Porque os 2 chegaram simultaneamente e se encontrou onde? Tantien. No Tantien, por isso que você tem o nome Tantien perto do umbigo, pois o homem gerado até de cortar um umbilical. Cortou, pronto, você caiu no pós-natal porque você é obrigado a forçar sua respiração pelo pulmão. Porém, todo o treino de energia taoísta é justamente resgatar tudo isso e trazer de volta. E o primeiro passo, que eu considero hoje mais importante, foi exatamente desse processo. Porque a partir do momento dessa conexão, o interessante é começar a agir. Porque o difícil é atingir um nível. Mas a hora que você atingiu, toda vez que você medita, aqui é como se começa a crescer alguma coisa. Depois daquela a conexão que houve com a natureza. Eu começo a imaginar, começar a pensar, entender para explicar esse aspecto. Cada pessoa, especialmente, porque a criança não sabe meditar. A criança não sabe. Não tem condições de meditar. E a pessoa adultas tem condições, porém, a maioria se encontra em um estado bloqueado. Cheio de bloqueio no corpo, ou a mais ou a menos. Então, aqueles aspectos de ratinho é justamente o estado eu encontrava. Então, eu tinha bloqueio aqui, no começo eu sentia uma dor aqui, sentia uma dor aqui, uma coisa só que um vez, pai falou que não, ignora tudo. Deixa lá, ele vai sumindo. Daí, começa a não perceber seu corpo, não perceber os passos, não perceber o tempo. Ou seja, é algo como fosse através essa autolimpeza, como fosse você estar limpando para que haver a oportunidade, condição de criar, permitir essa conexão do universo entre você. Ou seja, uma pessoa, digamos, bloqueada, vai conectar? Como? Essa aqui respondendo primeiro sua pergunta. Por que tanta gente querer ter essa conexão, mas seu corpo não está pronto? Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Seu corpo não vai lhe permitir fazer isso. Ou seja, é como se um mecanismo que o Tao propõe, a pessoa para ter essa conexão somente sob essa condição. E é fácil de entender. Eu não estou inventando nada. Imagina, um bebê, ele estava no estado perfeito, bebê dentro da barriga materna. Está no estado perfeito de meditação. Porque corpo, tudo energético, que está conectado. Por isso que ele cresce tão rápido, em quase 10 meses, formando um indivíduo. Porém, depois de ter nascido, o que acontece com as pessoas? No começo, ele carrega essa bateria,
pré-natal, essa energia pré-natal, e com isso ele vai crescer, fortalecer, atingir o auge e começar a decair. Então, como que a gente pode saber isso? É simples. Quem tem mais salivação? Bebê. Está babando o tempo todo. Quem tem menos salivação? É simples, idoso. Porque sua energia acabou, ficou seco. Então, imagina, você está no intermediário. Vamos supor que você tem 40 anos. Qual seria essa situação? Se o corpo está meio bloqueado, só que esse meio depende, meio relativo, mas certamente pré-natal não é. Você está no pós-natal. Aí que está o ponto que a gente consegue identificar e mostrar para fazer você entender. Isso explica por que todas as linhas que eu encontrei até hoje, eu falo que você está na metade só. Porque tudo que estão falando de energia é algo, uma mistura de tentar explicar, só que sem precisa comprovar. Né? Como o César estava falando de alguns casos, você não precisa comprovar nada, você só fala uma coisa. Se você for um bom escritor, você pode criar outro que o pessoal vai te seguir. Porque, já que não dá para comprovar, e isso funciona, poxa, político. Quem faz isso melhor é o político. Prometendo 1000 coisas e não precisa cumprir. Então, que tal não isso? Você precisa comprovar cada ponto que você está fazendo. Tá? Então, por isso que eu falo. Tudo que, na verdade, a energia não mente. Ele sempre tem manifestações e quem realmente conhece ele pode explicar o que está acontecendo no seu corpo. Tá? E se você apenas segue, por isso que fica meio contraditório. Um grande mestre, ele pode ter milhões de seguidores, mas não quer dizer que o corpo dele está realmente energético. Mas sim, ele tem um papo muito bom. Essa aqui é a questão. Tá? Você, como que ficou o treino? Então, eu consegui fazer aqueles exercícios que o professor passou, né, na quarta-feira. Um pouquinho de torção também, mas o desafio realmente é conseguir atingir esse vazio para poder processar melhor, né? Exato. Então, os treinos eu estou procurando buscar isso, se esvaziar mais, né? Sim. E outra coisa, o trabalho de coração também que o professor fala é fundamental, né? Para conseguir sincronizar, né? Sim. Porque eu percebo, quando a gente sincroniza do tal, pronto, ele já começa, mesmo que você treina, um treino assim muito superficial, né, professor? É como se você acabar tendo um suporte. Uhum. Tá? A ideia do tal, na verdade, por que eu sigo sem parar? Porque eu percebo, a hora que eu desconecto no começo, a energia cai rapidamente. Tá? Você sente essa conexão. Tá? Então, depois, por isso que no livro, quem já leu Lao Tzu, uma das palavras mais utilizadas por ele, escrito no livro do Tao Te Ching, constância. Você treina hoje, que nem você faz o Qigong, treinar, por que você não continuou? Você pode treinar, você vai ver, chega aos 5 anos, você parece que parou no mesmo lugar. Você não avançou. Talvez naquilo você fez um pouquinho sem ver, porque você não entendeu de onde vem a energia e qual a diferença entre pós-natal e pré-natal e alguém te orientar o que tem que ser feito para você possa progredir. Porque tudo que estão fazendo para uma pessoa pós-natal é o que a gente chama de retorno. É como se fosse eu estou voltando não digo para trás, cada vez mais jovem. Tá? Em vez de envelhecer, a gente está voltando o caminho, energia falando, para você conseguir carregar cada vez melhor. Enquanto o não praticante, cada vez pior. E por isso que eu falo, isso acaba tornando um indício super importante. Qualquer que seja a pessoa que treine energia, porém, fisicamente, ele está num estado péssimo, ou será o quê? Olha, pode parar por aí já. Porque vai ser impossível a pessoa me convencer o que ele transmite, apesar que ele pode ser um bom locutor, fala muito bem, tá? Mas, por mim, eu não consigo acreditar, né, que me dá essa confiança se o que ele treina realmente funciona. Se aqui nem você consegue, é como você é um médico, mas você está péssimo para caramba, você vai tratar da pessoa. Tá?
Isso, no Ocidente, o pessoal até aceita. Não lembro que alguém me falou. Tem uma estetista que ele faz para a pessoa emagrecer, ficar bonito, só que o médico é gordo pra caramba, né? Mas ele é famoso. E por isso que eu falo. Mas nessa linha que eu estou fazendo, tá? Na medicina tradicional chinesa, se o próprio médico está num estado ruim, olha, sinceramente, é quase impossível. Eu não sei se isso funciona aqui. Acho que no Brasil até que sim, né? Porque o pessoal veio menos pela fama. Não tanto, porque às vezes ele não consegue enxergar isso. Foi o que digo. Bom, eu estou fazendo vários exercícios, né, de Tai Chi. Sim. Mas sempre estou preocupado em descer, né, descer a energia, porque o meu ponto que eu preciso desenvolver bem para conseguir no vazio, entrar no vazio, né? Sim. E aos poucos está. Tá. Mas precisa entender por que essa dificuldade. Alguém já pensou nisso? Por que essa dificuldade? E essa dificuldade vai crescer de acordo com quando a idade avança. No bebê, você vê, um bebê chega lá, não, dormir bem pra caramba, não é? Bebê, criança, E por que a pessoa de idade, cada vez tem problema de insônia? Essa é a origem do problema. Ninguém soube fazer a pergunta certa. Né? A pessoa fala que não, porque assim, talvez... Não, isso tem uma explicação super fácil de entender. Porque a pessoa de idade, sua energia está em escassez. Se está em escassez, significa que sua energia está invertida. Então, ele tem, aquilo que eu falei semana passada, quando eu tive problemas, cabeça pesada, um corpo, a perna leve. Exatamente. Então, isso acontece. Você quer, e a pessoa sabe, não, eu tenho vontade, eu tenho descer. Não, aí que eu digo. Porque energia só funciona sob a condição natural, suave. Tá? É como se fosse o sol sai e desce, sabe? Ninguém fica empurrando ele, sabe? É tudo acontecer naturalmente. E como as pessoas hoje são tudo ansiosas, preocupadas, né? Até nervosas, ambiciosas, seja o que for. Fala para mim. Quer dizer, eu que entendo como que é o processo. Como que a pessoa vai conseguir entrar no estado vazio? Impossível. Porque você tem tantas poluições, fatores que vai... Porque se você fazer sobre essa condição, você não vai beneficiar. Vai gerar problemas sérios. A pessoa não entende que a energia, quando você não trabalha de forma correta, você forçou, que nem aquele senhor de abre coronário. É um exemplo. Por que ele passou tão mal? E foi internado no UTI? Por causa disso. Tá? Você viu? Aqui no nosso, alguém passou isso, pode ter uma semana assim, eu já te oriento, especialmente quem está começando. Porque ele não entende como a energia funciona. Não pode fazer isso. Tá? Então, depende muito o coração, no final, da pessoa. Se seu coração não tem aquele coração pura, que você, não, eu estou buscando, estou querendo fazer isso aqui, e seja humilde para você chegar aqui já pensando que você sabe de tudo. Pronto. Como que vai? Consigo te orientar. Essa que é a dificuldade. Fala um pouquinho você. O Tai Chi, para mim, né, desde que eu comecei aqui, como eu sou ansiosa, tudo que você falou, claramente, e eu também entrei na menopausa depois que eu comecei a fazer o Tai Chi. Sim. Eu acho que isso, para mim, foi o que mais me deixou, né, eu treino todo dia, eu treino mais assim, com os colegas, e treino também o que você fala, mas para mim, assim, eu estou com minha mãe de novo no hospital. Nossa. Tá? Ela ficou 22 dias, saiu, agora voltou. Então, eu vivendo há 10 anos atrás, eu estaria desesperada, chorando, não conseguia vir aqui, não ia fazer mais nada na minha vida. Sim. É claro que eu estou triste, estou preocupada, mas eu não estou desesperada, não estou, né? Então, isso que me ajudou, para mim, emocionalmente, foi o Tai Chi o que mais me ajuda, né? Sei que eu sou mulher, tenho 8 pensamentos, blá, 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 mas eu acho que isso que me deixa, né, que mais me ajuda, porque se fosse outra época, nem aqui eu estava, nem aqui eu estava, né? Então, então, o treino me ajuda nisso também, né? E os
coisas da menopausa, e eu sei que oscila, né, bastante, mas para mim é o que mais me ajuda. Tá, né, muito bem. emocionalmente. Tá. Bom, Mindy tem alguma coisa a falar? Bom, eu melhorei muito com o Tai Chi, muito, embora a minha dificuldade seja joelho ainda. Tenho treinado mais daquele jeito que você falou, Ótimo. menos. Tá. Né? Eu não procuro agachar muito, o problema é agachar muito. Se eu fizer mais no alto, eu faço beleza, mas se eu forçar para baixar, Tá. eu não consigo. Mas eu tenho melhorado bastante. Isso que é importante, perceber? Se a pessoa tem a vontade própria, não, eu vou fazer mais. Energia é algo muito sensível. Passou, virou lesão. Essa não entende isso. E depois eu não vou fazer meu jeito. Não existe seu jeito. Quem comanda é a natureza. Você tem que seguir o ritmo dele, não o seu ritmo. Isso que uma pessoa não entende. Muitas vezes, não, eu acho que eu vou fazer, eu vou projetar você. Ah, esquece, para com isso. Quanto mais projeta, pior você fica. Essa aqui é a verdade. Por isso que eu falei. Você está vindo, é uma pequena correção que eu te fiz. Você começa a sentir a mudança. É porque eu queria fazer o que todo mundo faz. Eu não consegui. Mas está vendo? Aqui está. Mas aqui está, porque eu falo o tempo todo. Tal é 0,1. Tem que saber trocar. 0,1. Por isso que não existe certo ou errado. E sim, você saber como usar isso para você progredir no caminho do tal. Ah, tem alguém que tem que ser assim. Não. Vamos testar. Certo, papo furado. Testando, você vai entender o que eu estou falando. Tá bom? Então, hoje eu vou dividir o grupo em dois grupos. Daniel, Kenjiro e o Marcos. Eu quero que vocês fazem, né, o Pai Kuan Yin, tá? E a contorção, e um pouquinho também do passo de Tai Chi. Aqui fica nesse espaço. Vou reservar esse passo para... você também pode. Você pode ir com eles, tá? Agora, Mindy e os dois Celso, e como que é o seu nome? Suirlane. Como que é? Suirlane. 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 Mesmo só para nós, a letra também é difícil, porque é junção de duas coisas. Suirlane. Tem um nome, alguém que chama mais curtinho? Sussu. Sussu. Ah, pronto. Melhorou. Celso Até e pra Sussu. gente Você fica aqui Suirlane. comigo, que a gente vai te passar algo necessário, introdutório, para você começar a perceber o que realmente é isso. Vamos levantar. Bora. Enquanto você usa onde vai lá, tenta fazer isso, tá? Se quiser comentar, você vem cá. Um, dois, três. Aqui, deixa aqui lá. Tá? Para você precisa. Vem mais aqui perto. Aqui perto. Tá? Mas aí, Fica aí, né? Aqui, 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 ó. Então, fica aqui. já começa com o difícil, né? Começa com o difícil. Difícil já para se livrar, já. Não importa se você vai ter essa experiência. Depois da minha introdução, eu acredito que você vai ter uma visão totalmente diferente. Tá? Então, isso chama abraça que abre. Tá? Vamos fazer junto. Tá? Então, fica aqui. Reflexiona o seu joelho. Esse mais. O pessoal faz em mímica que corrige. E o pessoal acha que está fazendo certo. Depois você vai entender o que eu falei. Nessa postura preparatória, o que é necessário é alinhar topo de cabeça, cóccix, né? Essa região aqui. Enquanto você sabe o que é prumo? Aquele que construção usa, né? Então, esse prumo vai descer aqui, passando pelo cóccix, na verdade, que bem próximo, que chama de tchau, mas por enquanto, como você como e os dois vão passar por meio do Tantien. Tantien fica 3 dedos abaixo do umbigo, só que não é superficial, para dentro. Então, como você vai saber que você passou lá? Imagina ver seu prumo. Você chegou lá, depois eu vou pedir para você balançar
Quando você sente, opa, aqui pegou. Costa pegou, opa. Depois chegou, vai em determinada posição, você vai sentir, opa, pegou. Quando você une os três simultaneamente, para. Porque estamos alinhando. Alinho você não pode balançar mais. Se ficar balançando, sai de novo. Entendeu a ideia? Então, vamos fazer isso primeiro. Desce aqui, postura preparatória, recolhe o cóccix, não faz isso, recolhe o cóccix. Tá? Então, chegando isso aqui, procura, né, sentir primeiro o toque de cabeça, cóccix, e a região do tanque. Tenta fazer um pouquinho de balanço para ver se você consegue conectar isso aí. A hora que você sentiu que está alinhado, para, não mexe mais. Daí você vai abrir as pernas, mais ou menos a largura do ombro, ou um pouco mais, não tem problema. E erguer as mãos na altura do coração. Coração que eu digo é aqui, tá? Não é aqui, coração do lado, aqui. Isso. Mantendo o dedo médio levemente em contato. Isso. Recolhe um pouquinho o queixo. Vou ajustar, fica na sua. Desce mais, desce mais, desce mais. Cóccix. Recolhe o queixo. Só um pouquinho aqui. Tá. Recolhe aqui. Tá. Agora. Você vê? Seu corpo está pesado. Não, relaxa. Eu seguro, você não vai cair. Tem que soltar mais, senão não vai haver conexão. Solta. Não, pode soltar aqui, eu estou segurando, não vai cair. Isso, mais. Agora desce. Recolhe o queixo. Um pouco mais alto. Isso. Isso, agora você vai ajeitar a sua parte. Desce um pouco mais. Recolhe aqui. Balança. Isso, eu seguro. Você não pode soltar. Porque se você não tem soltura suficiente, não vai haver conexão. Pode soltar. Solta. Não vai cair. Solta. Desce mais. Desce, ó. Mas a pessoa começou, faz. Tipo, não está solto. Se não está solto, não há conexão. Percebeu? Recolhe, ó. Aí já vê como a perna começa a cansar. Vou fazer o torção agora, tá? Recolhe mais aqui. Fazer um pequeno balanço de olho fechado, para ver se você conseguir sentir aquela ligação que eu estou falando. Muito bom. Você está lá, você sempre sai embora. Rebaixa mais um pouquinho só. Vamos lá, então vai começar assim. Balança, encontrar o eixo. Quando você encontrou, eu vou testar e falar para você se você está conectado. Está pronto? Você acha que está conectado? Não está. Agora que conectou, vê como a pena cansa. Mantendo isso. Fica firme fixo aqui. Agora, segura. Aí. Desce mais, verticalmente. Só que mantendo uma certa soltura, não tão rígido. Agora sim. Agora que você está conectado. Deu para perceber? Como a pena cansa. Não é? Aqui também, aqui também. Percebeu? Te com certeza, só está no superficial. Nem alinhou. Ó, desce mais, desce mais. Olha, desce mais. Olha, ó, como a cansa pensa. Você acha que o pé de energia se destruiu? Por aqui. Aí, vai para lá e vai para fora. Mantém a respiração natural. Aí você vai perceber. Não tem som. Você precisa só observar o que a energia está acontecendo no seu corpo. Não você que comanda. Sai um pouquinho fora aí. Tá? Eu vejo tudo. Essa pequena diferença já fala agora que está mais além. Porque a pena não aguentou. Cansou. Quando isso acontece, recolhe, volta. Tá? Mas você tem uma percepção. Já deu para perceber. Tudo eu falei. Você sentiu. Recebi. Agora, mandei você. Ó, relaxa. Você já saiu fora. Desce mais. Aí, pronto. Tá. Aqui. Ó. Só que você está caindo para trás.
Você tem que permanecer aqui sem cair. Essa aqui é a dificuldade. Aqui, mantendo isso. Agora fica firme a mão. Fica firme. Sai um pouquinho fora. Rebaixa mais um pouquinho. Aí, tá bom. Aqui, agora está conectado. Só que simultaneamente você sente cansado na hora. Por quê? Porque você conectou. Percebeu? Você tem que saber identificar os sinais. Não é o que você acha. O que você acha não interessa. Isso é a conexão. Depois eu mostro mais detalhado para você também. Porque que eu consigo ver se Roberto. O café está começando. Isso é bom. Por que cansa tanto? Me responde. Coisa tão simples. Quando você foi fazer Qigong Kansuichi? Porque se ele faz cansar isso, tudo vai embora. Eu não, eu só quero mostrar a verdade. Julga como quiser. Tá? Agora, cansou, descansa. Tá? Como fazer é super importante. Treino de energia não é que nem tem que puxar o não, não é isso. Cansou, descansa. Porque assim, aos poucos, você vai se fortalecer. Depois de uma semana, você vai começar a perceber diferença. Isso. Não tem senhora. Um pouquinho fora. Agora. Como sua é rígida. Se você seguir o meu, você vai ver como o meu é suave. Não falta mais devagar. Você está muito ajustado. Agora foi para cima. Agora o meu desceu para baixo. Você está num estado de tensão. Por quê? Porque a gente energeticamente tem 4 níveis. Nesse nível que você está, é como se fosse seu corpo tem pedrinhas. Então, quando você quer passar energia, ele sente obstrução. Aí cutuca aqui, cansa, aqui queima, começa a cair. Continua treinando, com essa codificação de energia, ele vira esfera. Não dói mais, mas dói ainda está no estado físico. Continua indo, aí começa a entrar a fase energética, só que devagar, até chegar à última fase. Faz assim, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas, não, cuidado, não vai muito forte. Imagina, aquele apelo que o pessoal força demais. Pode deixar bem baixo, bem baixo. Treinar energia, ele vai crescer cada vez um pouquinho mais. Cuidado aqui. Isso não. Quando você fez aqui, desconectou. Você cobre o cospe, eu vou te mostrar. O caminho certo que ele tem que passar, fechar o pé mais para usar. Ele tem que descer aqui na frente, do lado não. Aqui. Agora está começando a sentir aqui. Por isso, o pessoal escolhe mais fácil assim. Não é o que você quer. Né? Se você quer fechar, tem que ser assim. Não tem outra visão. Né? Muita gente fala, eu faço assim também pode. Não, você vê. Você passa. Se você fizer certinho, descansa. Você está passando. Cansou, já deixa aqui. Porque assim você vai dar continuidade. Mas se você passou do limite, é como se você está desgastando para ele. Treino de energia afirmativo. Eu fiz aqui, sente salivação, desceu, tonificou. Aí depois, se eu cansei, faz de novo. Tem que ser assim. Não pode indo para o lado físico. Se você começar a forçar, aí no físico. Por que tem na Qigong? É para vir energético, não é fraco. Se for muito, vai lá fazer academia, não.
Aí você vai ver a diferença quando o pessoal realmente atinge um nível energético e o físico. Por isso que o texto é importante. É algo que vai mostrar significa mais. Tá? Então, pronto. Você já tem condição de fazer o texto comigo. Seu filho tem quantos anos? Então, vamos simular aquela situação. Onde você quiser. Assim. Você, na verdade, eu sou que você já caiu. Aí você já fez. Já fez agora. Já fez agora. Isso, agora. Esse lado. Eu vou te dar mais favor. Você vai levantando, empurrando. Percebeu? Agora desce. Desce. Tá? Você está firme? Sim. Fica até o jeito que você mais firme. Está firme? Tá? Você mesmo? Não. Você já está ofegante e não tem a respiração. Sim. Essa que é a diferença energética física. Física sempre vai carregar a respiração pulmonar. Pós-natal. Como o meu é pré-natal, você faz com... Alguém que você faz tipo mostrou isso até hoje. É isso que eu estou falando. Tá? Espero que consiga te perceber. Porque se você permanecer aqui, é um nível que estou. Aos poucos, vai passar quatro níveis. É pedra, esférica, hidráulica, permanente. Tá? Então, percebeu? Quando você vê para mim, eu estou resistindo? Não, eu estou súbito. Só tem que você não conseguir tirar do lugar. Essa é a questão. Porque hoje que eu falo, quando você está no estatuto, o que você pensa? Pesquisa. Você está buscando, por isso estou falando, gastando saliva com você. Porque eu aprecio muito aquela pessoa que realmente quer buscar. Porque somente essa pequena parte da pessoa tem chance. Mas que ele pensa que você acha que vai adiantar? Tudo bem? Tenta fazer. Mas recolhe o texto. Acho importante. Isso, recolhe isso. Olha, aqui não pode ser assim. Tem que estar recolhido. Tá, ó, o pé mais para. Exato. Usa um pouquinho menos a intenção. Você está forte demais. Isso vai causar fogo falso. Depois tudo isso aqui. Agora, do lado aqui, né? Para mim, que eu já me perco. Agora, Vou botar um pouco de cenário. eu tenho que jogar. Vai descer verticalmente. Isso. Pronto. Então, vai discutir. Pergunta, por que aí dói tanto? Sim, porque você está no pós-natal. Sua neurolimitação, o esquema reconstruir precisa acontecer. Se você não recuperar isso, sua energia. Você vai entender? Outra coisa, é fácil. Por exemplo, está física. Me empurra com isso. Me empurra. Eu estou resistindo. Bem, como apenas está. Manda bala. Quando eu faço com você ficar firme, bem firme. Eu sabia que é isso. Quando fica rígido, com o passar do tempo, aí vira o quê? Dor no ombro, dor no pescoço e a coisa vai. Pressão leva. Entendeu por que treina a minha energia? Para lembrar a gente. Para não confirmar, não está certo. Exatamente. Até onde você aguenta, mas aqui você está meio jogando para frente. Não. Tem que estar na linha de alinhamento para o quê? Quando você tem esse balanço, ele anda desse pela frente e sobe para trás naturalmente. Tenta sentir isso.
naturalmente, sem você pensar nisso, vai acontecer naturalmente. Aí sim, funciona tudo. aí vai começar a voltar. Você está passando os limites. Não faça isso. Recordo. Depois eu já vou lá e já fiz. Aqui, de novo. Estou falando, essa correção é constante. Não adianta ser que, assim, o pé mais paralelo. Isso. Você vai entender um pouco quando você... Porque assim fica mais fácil sustentar. Só que saiu fora da estrutura. Você estava usando força física. O que a gente quer é entrar pela energética. E o sinal é queimação no coxo. Todo cansaço aqui. Aí tá certo. Agora, outro lugar. Vai. Entendeu? Você está focando muito aqui. Relaxa. Se você fazer, eu vou fazer. Assim, desse jeito. Você está inclinando para frente. Então, Por isso que eu quero você fazer aqui para você perceber. Isso. Isso. Fica meio de lado, dá um espaço para ele aqui, você fica aqui. De lado você vê como você sai. E onde está a Taimar? Aqui você está mais legal. Isso aqui, isso só pé mais paralelo. Exato. Aí desce verticalmente, não sem pau. Aí você já inclina. Você vê, só isso aqui. Não chega nem um centímetro. Percebeu? Ajuste, pensa aqui. Percebe? A gente fica, qualquer tá bom. Você deve ter feito isso lá. É o básico. Até hoje, não tinha ninguém pensando. Bom, olha para você. Isso. E aqui, assim, isso. Toca aqui. Tá? Fica mantendo essa conexão. Eu vou mexer seu corpo. Eu vou ver se você começa a ficar integrado. Tá? Fica assim. Para trás. Para frente. Para trás. Eu vou te falar onde está a conexão. Aqui, desce. Desce. Aqui. Aqui é onde você estabeleceu o alinhamento. Estou certo ou está errado? Sentiu? Exato. Aí agora você meio que brecar nesse ponto. Tá? Não deixa vir nem de passar. Agora, para a mesma coisa. Esse é o ponto de alinhamento. Né? Mas só que onde você sentiu desconforto é onde você tem bloqueio. Deu para entender assim? Então, o que precisa? Abrir esse bloqueio. É a mesma coisa. Você está forçando demais aqui, ó. Sinal que está ficando tenso. Então, o que acontece? Se você fazer isso, a tensão fica tudo cheio. Se for diagnóstico, você já é. Você está tenso. Pessoal, você puxa. Empurra. Puxa. Porque o corpo está no estado integrado. Entendeu? Sim. Paralelo. Mais paralelo. Exato. Menos pensar. Tá? Deixa a integridade um pouco. Por isso que chama de energia integrada dinâmica. Tá? Você está muito tensionado aqui. Tem que ser uniforme. Tá? Busca uma leve composição isso aqui, uniforme. Aí suavemente balança, sem deixar o corpo subir. Mais suave. Menos pensar, apenas escutar o corpo. Sentir a conexão próxima. Eu vou citar onde que está a conexão. Ficar breco o seu corpo. Breca. Não, fica assim agora. Tá? Agora você tem que ir um pouco mais para trás aqui. Descer verticalmente. Descer mais aqui. Aqui, pronto, chegou. Agora, breca. Só que sua tendência é cair para trás. Percebeu? Aí, breca, não deixa abrir. Não deixa abrir. Não, fica feio. Não, percebeu? Isso mostra, percebeu? Quando você faz isso, percebeu? É isso que eu estou falando. Por quê? Eu estou enraizado.
você impor, você fazer seu raiz. Fazer seu raiz. Cadê? Entendeu? Então, quando você realmente está inicial ligado, você não sai. Seu corpo está solto, como fosse uma árvore. Por isso chama abraçado. Mas ele vai para lá, cadê a sua raiz? Enraizamento? Não tem. Entendeu? O pessoal ensina a Chico, mas nem para o ponto mais importante. Você precisa enraizar. Primeiramente, atravessar a linha e cada vez aí, chega aqui, ó, vai chegar abraçado. Isso tá. Aí eu sinto. Não, fica como se fosse levemente resistindo ele. Aí, só que desce mais. Um pouco mais para trás. Mais vertical. Aí. Só que ó, você já vai cair com a pessoa sozinho. Percebeu? Esse é o problema. Por causa, ou seja, seu conexão ali não está legal ainda. Tem que ir até enraizar. Fica tudo solto. Porque pela pena não. Assim, tudo aqui. Por isso chama pena. Onde você sente desconforto? Porque onde tem pena. E só que você vai treinando, ele vai virar esférica e já não dói mais. Só que já chegou, não, ainda tem hidráulica. Hidráulica é o início de energia integrada. Aí chegar no meu não percebeu. Está tudo solto. Né? Você não precisa fazer isso. Olha mesmo, se quiser. Fazer o que quiser. Né? Vem, vai, eu estou tudo solto. Vai testando. Já que você é curiosa, que busca, estou dando para você entender. Senão, já, como tá? Se eu fizer em cima, tudo bem. Tá. Se você gira, está solto já. Sim. Já está o som. Mas é que tá. Se você deixa a energia passar aos poucos, ele cria algo que protege. Eu já passei 2 lá. Mas que eu senti isso. Ele não tem essa catilagem. Não teve essa catilagem. Tinha outra parte de cartão, tinha no catilagem e depois se recuperou. Não pensa, mesmo que só fala isso, não tem cartilagem. Mas, na verdade, quando você passa energia, você vai ter muito mais sustentação. Então, se eu fizer em cima, tudo bem. Mas se eu baixar, então, eu nem consigo voltar quase. Primeiro, deixa fortalecer. Aí, aos poucos, você vai perdendo. Tá? Porque se eu forçar, ele E estraga. outra você vai fazer o fato de baixo. É fácil. E essa aqui é a parte que você pode fazer. Não adianta que passar do nível que você consegue. Que vai ser agora. Eu faço no lado da caixinha, eu faço, mas em cima. Poxa, eu faço. Mas assim, essa posição mais ou menos. Depois que você vai ver. Quando você consegue cada vez mais. De novo? Vai começar a Não, depois você atravessar pela ele ainda conseguiu ensinar. Eu até consegui também calcular É tudo de novo. Você vê a diferença. Desce verticalmente. Seu corpo. Vai descendo. Vou mostrar para você onde você sente uma maior dificuldade para chegar lá. Precisa descer mais. Para você sentir onde é mais. É aqui. Aqui tem a conexão. Mas eu estou apoiando, mas sem apoio você não consegue fazer por conta própria. Acho que deu para ter mais claro. Já olhei, realmente eu sinto mais. Mas claro, quando eu acho o ponto. Porque o fato ele já não mente. Apenas pessoal nem fala isso para você. Eu sinto. Mas Se a pressão parede aqui, ó, o corpo não vai, ele fica. Quando eu não estou encaixada, ele. Isso aí. Agora, eu falei tudo que eu faço. É assim, ó. Porque justamente a gente cria essa energia integrativa que nós damos. Você fala que está fazendo soltinho. Porque como você mas pelo menos ele fica. E não tem negócio. Meu primeiro simultaneamente. Já é difícil. E uma pessoa já é difícil. E o marido dele é muito, sabe? Tem essa convicção. Não sei se será. Tá?
Faz aqui, depois eu vou te passar outras coisas. Primeiro, acerta isso aqui só. Olha, e outra coisa. No treino, busca o quê? Conforto. No começo, cansa. Você deu pega até 3 minutos. É normal. Por isso que, ó, até descansa. Não deixa o treino vir desgastante. Não é isso. Treinar. O tempo todo estamos comentando no time. Já expliquei a importância do time. Então, se você cultiva, porque tudo eu cultivo também nesse nível. É um nível básico. Porque se aqui não tivesse energia, esquece. Por isso que eu falo assim, você não está sabendo de próprio condição. Aqui, que é a origem, por exemplo, aqui, ó. Que o cara não pode bater. Ok. O time é depois. Esse é o resultado. Ou seja, o cara que vai responder e aqui volta já para com isso. O resultado está aqui. Voltou um pouco para trás. Isso. Pelo menos tem que ser, porque senão você fica como você andando de barriga, entendeu? O que precisa é fechar o circuito. Descer pela frente, ó, que é mais um acompanhamento. Tem que continuar. Então, volta por trás. Descer, quando você descer, você já sobe aqui. Sobe aqui, ele para aqui, não sobe mais. Essa aqui é a questão. Desce pela frente. Volta por trás. Pela coluna. Volta para isso que tem que acontecer. Por isso que você não tem fortalecido o joelho, porque não está fazendo esse circuito. Tá. Mas o passo do texto. Cuidado, isso é importante. Tem que ficar cada vez mais reais. Professor? Não mais. O que tinha? Você já tem O passo do texto, não é? Tem uma dúvida? É mais essa parte aqui, ó, que a gente vai fazer. Tá. No limite, porém, sentindo O pescoço tem que acompanhar. A maioria das pessoas não é pescoço aqui, não. Pescoço tem que acompanhar. Tem que ir junto. Olhar para a mão. Olhando para lá. Isso. Tem que estar uma direção só. Tá? Por isso que eu faço isso como prova, um treino de energia e a prova de volta. Para conduzir energia na extremidade. Por que a gente fala conduzir? Porque toda a condução vai ser lá. Você vai levando para lá. Vai lá. Olha para mim. Conduzir para as mãos. Eu estou focando em você. Volta aqui. Volta aqui. Tá? Depois a energia chega até aqui. Ó. Mesmo você tem como duas. Vem. Aqui, ó. Você está totalmente favor. Segura firme. Não é mais, ó, eu não tenho músculo. Não queira ter também. Porque músculo eu sei que o que vai dar depois. Cair tudo. Não é? Agora a energia não. Ele mantém com aquele jeito de ser. O movimento, conforme vai passando o tempo, ele vai fazendo desde lá de baixo até em cima. Né? Claro, é isso que estão fazendo. Mais as extremidades. Se não, se você fazer só ficando, daqui a pouco você já cansa aqui, ó. Aqui já começa a cansar. Ó. Sem falar que não tem. Ó, só isso no máximo em fazer. Eu estou relaxando. Essa é a diferença. Tá? Imagina agora. Aí você chegar. Ó, você está com força, mas como quiser. Vai. Aqui, ó. Já foi. Tá? Então, o treino, olhar, acompanhar. Por quê? Porque estão fazendo que isso aconteça. Isso não é papo furado, que realmente acontece. Só que tudo isso vem começar. Isso aqui tem conexão, tem enraizamento, que vai desenvolvendo. Se você só ficar, pode fazer 10 anos que vai ser o mesmo. Mais suave um pouquinho. Você está mencionando? Tem uma fase de fazer. É pessoa? Isso, Pode girar. Isso, Pode girar. Uns pontos eu não sei. Eu sei que lá tem todos Está subindo para cá, para a coxa. Sim.
Ele vai mudar, só que Não está mais ficando legal. observa uma coisa super importante. A participação da sua intenção, a vontade, tem que entender uma palavra do Tai Chi. Seguir. Não é querer comprometer comigo. Seguir. Eu sei, não entendo. Vocês estão ouvindo exatamente o que tentando entre vocês. Mas não estou fazendo essas coisas de novo. Aí você vai tentar deixar o seu mercado não. Não, você vê, eu estou colado só. Tá? Você vê, mas eu estou colado seguindo só. Aí você vai ver, vem para cá, vem para cá. Ó, você vai forçando o vídeo para cá. Isso, aí faz força mesmo. Fica mantendo. Aí, tá bom? Segura. 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 O Tai Chi usa energia giratória, de planeta para gente. O que você faz daqui a pouco, você vai cansar aqui, e doer. Eu não, eu vou relaxar. Essa que é a diferença. Para um praticante, quando é mais peso, mais saudável, fisicamente é ao contrário. Porque você está causando aquele chamado fortalecimento de musculatura. Só que aquilo esse gasto de energia. Quando está jovem, tudo bem. Você tem energia suficiente. Chega uma certa idade, não funciona. Não. Pelo menos assim. E aqui fica um pouco mais expandido. Você está ou caindo na você pode ver isso sem levantar. Vai, vem aqui, abaixar e dar isso. Isso que eu sei. Quando você sempre depois fica deslizando só. Ai, você está forçando. Você sabe o que acontece, você está forçando. Isso, exatamente. Então deve ser difícil. Quero saber de nada disso. Você vira a pau. A gente na treino, quando você tentar, você não encontra nada. Entendeu? É ao contrário. Você está forçando. Você vai embora. A terceira coisa é mais difícil, mais difícil. Terceiro, eu posso fazer. Faça um caixinho. Não é agora. Só vendo de outro lado. Terceiro. Transferência de base. Transferência de base. Transferência de base. Transferência de base. Ele gosta de agarrar. Eu gosto de agarrar. Ele tem mania de Agarrar. Por isso que eu falo. Simplesmente postpõe. Empurrar, puxar, tudo tem que funcionar. Esse negócio de integrar, tem que funcionar em todos. Esse é o princípio. Integrar. Senão você, quer dizer, sabe, a gente fazer um treino que é bom para você, primeiro. Depois, não machucar para as pessoas. Você vê, até onde que machucou? Não machuca. Porque alguém sabe dosar. Não vai causar machuca. No máximo, porque não tá. Faz um pouquinho de baixo. Dois observos. Não consegue. Observa. Você está indo melhor. Não controla a sua cabeça. Deixa a energia da cara tem que depender daquela essência. Se você faz gordura, não vai ter. Quando você chega no nível de meditação, chama de fogo, pode dar problema, porque você usa a intenção de luz. O fogo e o vento, que é a parte mais importante na transmissão ambiental, o fogo não está no certo, ele nutre. Passou o quê? É a mesma coisa, fazer um prato. Fogo queima tudo. Ele está no certo, fica gostoso. Treino de energia é isso. Não adianta, não, eu quero. Não, isso é rápido. Eu te garanto que futuramente ele vai dar para você que não vai. Sim, tenta seguir natural.
Está tudo assim. Tem que relaxar. Usar isso. Até você começa a sentir ele descendo cada vez mais. E depois, por testar, já vou saber se você está enraizando cada vez melhor. Depois do alinhar, passo 2, enraizar. Chega um tempo, você fica cada vez mais enraizado. Vai enraizar. Vem para mim. Vem para mim. Estou relaxado. Não estou fazendo salto. Mas por que estou tão... Vem. Não, estou relaxando. Vem, está bem. Essa aqui é a diferença. Então, passo, rebaixa, tira a cintura, passa o peso para a perna da frente. E sente uma leve expansão. Tem que seguir os sinais. Não pode fazer como só o que você acha que é. Bem antes de fazer um passo, acho que vai ser legal para você. Não, vocês têm qualificação para fazer, porque você tem uma determinação, isso é super importante. Precisar chegar aqui, não quero mais nada. Vai me desculpar. Coisa caiu do céu, né? Isso. Você vai do dia que está. Não, ignora a minha existência. Eu vou mostrar algo para você, observar. Você faz do jeito que está aqui para você. Desce. Mantém, quer dizer, constante, não sobe e desce. Tá? Fica uma postura só. Só que quando você vai para trás, fica o vazio aqui. Porque não tinha mas o pessoal só tem por exemplo, você tem mas não tem. Não tem. Treino é para fazer isso e voltar. Ficar assim. Isso, exato. Então, por exemplo, quando você ficou assim, Está vazio. você está tentando isso aqui, o que eu tiver lá, fazer assim. Fazer o quê? Entendeu? Percebeu a diferença? Depois de passar, ele começar, imagina, aqui tem uma câmera, é como que você fala, de pressão. Então ele fica resistente, porém não é físico. Entendeu a ideia? Comecei a sentir quando eu fiz aqui, eu senti levemente, tipo uma energia suave. Com certeza. É isso que eu quero você chamar. Mantenha essa suavidade. Qualquer energia só cresce sob essa condição. A maioria vezes eu não entendi isso, que forçar. Aí, só dá para você entender. Ótimo. Fiquei com medo de fazer isso.全部学生上去听，全部的学生放小一点，全部放进去。Sentiu a salivação? Você? Deu sinal. Não entendi. Porque quando eu contraio, ele não sente salivação. Aqui está. Essa aqui eu preciso orientar. Por que o pessoal faz nunca falou isso? Ele recebe a remissão, tem que ser assim, sem esquece, para justamente fechar o circuito. Por isso, sem aquecimento que está tendo e a salivação, você não está tendo energia. Pessoal, parece que é, mas não é. Isso. Agora, vou falar o finalização. Os dois estão qualificados para treinar, porque eu vejo que o maioria faz um pouquinho de aceitado mesmo, nem aceita mais. Você está no treinamento. Quando treinar, vem para cá. Sai,
Vamos supor, você fez lá, chegou naquele alinhamento, sentiu o plume, sentiu o enraizamento. Isso é um processo. Você faz uma semana uma coisa, 2 semanas, você vai perceber que cada vez você vai conseguir fazer melhor, você descer, sentir a segunda energia, a salivação, a descimento. Toda vez que você quer finalizar, não faz de qualquer jeito. Recolhimento é super importante. Estou aqui, sempre sentindo salivação. Quando eu quero encerrar, traga primeiro, abraça já preparando para a finalização. Chegou aqui. A hora que chegou aqui, aceitei que está bem, daí eu vou suspender baixo o ventre, como você contrai a bexiga, e simultaneamente o pé, a cair já. Não se esqueça de detalhe. Ao fazer isso, você vai dar uma vontade de salivar, encaminhar essa energia para cima, para frente, fazer forçadamente que ele desça, para tonificar o tanquinho. Pode repetir 2, 3 vezes o que você julga necessário. A hora que você sentiu, tudo se acalmou. Pronto. Junta aos pés. Você vai expandir. Esticar as pernas. Soltar as mãos. E abrir seu torno. Normalmente, se você fizer certinho, você fica seu torno cristalino. Seu olhar fica isso. Significa que você fez certo. Por isso que eu falo, treino de energia sem ser que você fica pensando, você é muito pensativo. Você pensa demais. É bom, mas tem que saber usar o lado positivo. Se você pensar muito, vai tratar. Na hora de querer finalizar, você não finaliza. Percebeu? Esse é o detalhe super importante. Tá? Não é o que eu vou fazer. Não é assim. Não é o que você quer. Você tem que saber que fomos criados pelo universo. E essa energia, para finalizar, tem que ser assim. Não é você que esconde. Tá? Então, você vai aqui, ó. Aí você vê. Não ficou finalizando. Então, é uma transformação de física a energética. Tá? Hoje, você participaram e procura passar um curso técnico bastante essência importante para você terminar isso. Espero que você consiga a determinação para continuar para fazer e a coisa vai alguma dúvida? Não, eu gostei agora, quando eu estava aqui, energia bem triste. Claro, mas eu falo. Quando você chegou, eu fiz a apresentação. Não seja, não penso, né? Sabe, e hoje eu cansei de ver pessoa chega aqui e ficar achando que ela não tem nada a ver. Entendeu? Aí, soltar isso, estou aqui para levar sucesso. Não é não é assim que funciona. Sabe? Pois eu falo. Tem que ser de passo a passo. E cada vez que tem uma de 2 treinamentos. Não, porque ela não mora fora de São Paulo. Acho que é mais fácil. Foi bom, né? Você tem que a gente vai ver o que vai dar. Bom, tirar uma foto. Vamos, todo mundo, vamos tirar uma foto do bicho. Ela é cearense. Você também é cearense? Ela vai embora para Ceará hoje. A menina aqui na frente. A menina no Ceará, eles adoram esses nomes. Lá no Nordeste, adoram. Aqui, vamos lá. Assim. Pode ser, cara. Assim, ok.